Conexão Jornalismo começa novamente mais um embate, uma conversa, um debate, uma entrevista com convidados aqui, e a gente vai falar sobre temas importantes. Jean Willis, deputado federal eleito pelo PSOL, reeleito pelo PSOL, e também a advogada da ONU, a comissária da ONU, a Margarida Pressburger. E também a nossa outra convidada, a jornalista Regina Lunier. E o papo vai ser muito amplo, vai ser, com certeza, temas atuais, temas importantes, e vamos tocar principalmente duas questões que são tabus. A questão do aborto, tema que com certeza a Margarida vai poder falar para a gente, discorrer para a gente com muita propriedade, e também a questão do casamento homossexual, a questão da sexualidade, que é um tema que está sendo colocado, e deve ser colocado sempre, ser exposto sempre, porque ele merece discussão, ele merece aprofundamento. E a gente começa, então, passando a bola para o Jean falando, parabenizando pela sua conquista, pela sua vitória, que é a conquista de todo mundo que, na verdade, defende direitos humanos e o respeito aos direitos humanos. Queria que você pudesse falar sobre a alegria da reeleição e a luta que te espera. Olha, primeiro, boa tarde a vocês todos, convidados, quem está nos assistindo. Eu fiquei muito feliz com a vitória, com a reeleição. Eu quero agradecer, aproveitar esse momento, inclusive já agradeci algumas vezes, mas nunca me canso de agradecer aos quase 145 mil votos que me foram dados, às pessoas que depositaram em mim essa confiança, que se sentiram representadas pelo meu trabalho. Agradeço a militância do PSOL, agradeço aos voluntários. A minha campanha foi uma campanha muito do voluntariado, né, de pessoas que se voluntariaram. A Mídia Ninja, o Fora do Eixo, o Sérgio Guerra, que fez todo o trabalho de identidade visual da minha campanha, doou de presente toda a identidade visual por se identificar com minha atuação. Então, agradeço muito, e as pessoas que votaram em mim. Eu fiquei muito feliz com isso, significa que as pessoas querem garantir um espaço político para a discussão dos direitos humanos, né, os direitos humanos compreendidos não naquela abstração, né, tão somente da dignidade humana, mas os direitos humanos encarnados mesmo nos direitos políticos, nos direitos sociais, nos direitos econômicos, nos direitos ambientais, nos direitos culturais, nos direitos sexuais e reprodutivos, já que a gente também vai falar aqui do direito da mulher à interrupção segura da gravidez, ou no direito da população LGBT ao casamento civil. Então, as pessoas querem um espaço para a discussão dos direitos humanos, as pessoas querem, sobretudo, um espaço para afirmar, um espaço político para afirmar os direitos humanos das minorias, porque durante a minha campanha eu deixei claro para todo mundo que essas eram as minhas pautas, não enganei ninguém. Quem votou em mim votou sabendo qual é a minha posição na vida, qual é a minha perspectiva, a minha visão de mundo, e a minha visão de mundo é essa: eu sou uma pessoa coerente, honesta intelectualmente, eu não engano ninguém, eu jamais vou dizer algo que eu não acredito, que eu não acho justo, que eu não acho bom, para poder ter voto de alguém. Então, votou em mim quem tem afinidade com essa pauta. Nesse sentido, eu estranho cada vez que hoje, no segundo turno, depois de eu ter dado o voto no primeiro turno a Luciana Genro, que era a candidata do meu partido para quem eu fiz campanha, eu espanto que agora, no segundo turno, haja gente que me insulte, me ofenda, porque eu declarei voto crítico, voto e apoio crítico à candidata Dilma Rousseff, e gente que vá e diga nas redes que eu me arrependi de dar voto a você. Essa pessoa não está falando a verdade, ela nunca votou em mim, porque quem votou em mim sabe o que eu defendo e sabe que o que eu defendo tem mais sintonia com as propostas da candidata Dilma Rousseff do que sintonia com o que a Aécio Neves defende, né? Basta a gente ver o rol de pessoas que estão em volta de Aécio Neves, né? O pastor Silas Malafaia, que é um conhecido homofóbico, um líder religioso homofóbico, fundamentalista, que incita o ódio contra os homossexuais. Aliás, todas as postagens dele contra a Dilma fazem menção à abertura do governo Dilma à população LGBT. Basta imaginar que está do lado dele a família, desculpa, eu ia dizer quadrilha, mas eu quero pedir desculpas, a família Bolsonaro está do lado também do Aécio Neves, o PSC, o Partido Social Cristão, nas figuras do pastor Everaldo, do Marco Feliciano. Ou seja, é impossível que eu esteja em sintonia com um homem desse. Ninguém pode estranhar, portanto, que eu declare nesse segundo turno um voto e um apoio críticos a Dilma. Bom, eu queria, então, perguntar agora à doutora Margarida, que ela é do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, sobre a questão do aborto, para mudar um pouquinho o tema. Recentemente morreram 2 mulheres em clínicas clandestinas aqui no Rio de Janeiro e que eram dominadas por milicianos e por policiais. E eu vejo pessoas de vanguarda, que se consideram de vanguarda, tratarem esse tema da legalização ou da descriminalização do aborto com certa hesitação.
A senhora vislumbra alguma saída no Congresso ou no Executivo para se avançar nessa luta da questão da legalização do aborto? Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. Olha, infelizmente, no Executivo eu não vejo. E não é de hoje, não. Já de gestões anteriores. Jean Willis é uma exceção. Quando nós nos lembramos que, recentemente, há 2 anos atrás, nós tivemos como presidente de uma Comissão de Direitos Humanos no Congresso, o pastor Feliciano, a gente está vendo que essa bancada aumentou, ela não diminuiu, ela aumentou. Então, ela está se tornando cada vez mais difícil. Eu acho que a saída para a descriminalização do aborto é o legislativo, como já iniciou. Então, hoje nós temos a descriminalização do aborto do anencefálico, que foi, inclusive, uma guerra contra essa bancada. Na verdade, seria o judiciário, desculpa. Não, sim, perdão, o judiciário. Não, exato, é o judiciário, o Supremo Tribunal. E isso já foi provado quando da aprovação do anencefálico, que essa bancada no Congresso tentou, de todas as formas, sabotar e bloquear. Você citou a morte dessas 2 moças aqui do Rio de Janeiro, uma que apareceu incinerada dentro de um automóvel, a outra abandonada numa estrada de Niterói, só que não são 2 casos. São 20 a 30 casos diários no Brasil. É uma estatística enorme. E eu afirmo, isso é uma questão de saúde pública. A descriminalização do aborto não vai aumentar em nada a quantidade de abortos, porque eu acredito, eu tenho certeza que nenhuma mulher, no momento que se definir como o aborto legal, ninguém vai dizer, oba, então eu vou fazer um aborto. O aborto é uma coisa muito pesada, muito massacrante na vida de uma mulher. É uma experiência que ela não esquece. É uma experiência que ela faz obrigada pelas circunstâncias. Nós sabemos que a maioria das mulheres que abortam, elas têm entre 25 e 40 anos de idade, são de classe média, poucas de classe menos favorecida, e normalmente elas já têm de 2 a 3 filhos. Então, é uma decisão muito pensada, muito obrigada. Ninguém faz um aborto. Digo isso como mulher, como quem já presenciou uma quantidade muito grande. Mas, lamentavelmente, nós temos essa mentalidade. Nós vivemos num país dito laico, que de laicidade não tem nada. Então, eu coloco as minhas fichas no judiciário e em cabeças progressistas, como a do ministro Barroso e outros, que enxergam um pouco mais longe e que podem tentar uma forma de, ao longo do tempo, alterarmos essa. O Uruguai alterou, não aumentou o número, outros países alteraram, e realmente nós estamos falando de saúde pública. E essa saúde pública ela é grave, porque quando acontece um caso como esse dessas 2 moças, em que há um sangramento, em que há uma hemorragia, e se elas forem procurar os hospitais públicos, elas não são atendidas, por preconceito e por medo. Ou o médico que vai atender tem preconceito, fez o aborto, agora se vira, ou medo, vão achar que fui eu que fiz o aborto mal feito nelas. E é o óbito, não tenha dúvida, o índice de óbito é muito grande. Vou aproveitar aqui a oportunidade, Jean. Queria que você falasse. Tem um aspecto que estava abordando agora há pouco com a Margarida, queria que você citasse também. Tem um momento nessa discussão, seja do aborto, seja da questão do casamento homossexual, que a corrente religiosa, e ao mesmo tempo ela é extremamente preconceituosa, ela ganha esse embate porque ele usa argumentos místicos. Você vai arder no inferno, acabou. Ou então ele diz mais, olha, com casamento homossexual a humanidade vai acabar, porque imagina, nunca mais se procria, nesse mundo não haverá reprodução. E aí eu te pergunto, será que não é hora de começar também, de repente, a buscar nesses argumentos, nesse celeiro da questão religiosa, das pessoas que leem a Bíblia, mas não com aquela visão distorcida, mas que possam colocar num outro patamar essa discussão? Quer dizer, existem pessoas, inclusive pastores, com uma visão mais progressista, e entrar até para poder
entrando no território, nesse ringue que eles ocupam e que eles dominam, e que na hora que consegue derrubar todos os argumentos, né, racionais, porque ele fala, quando você vai arder no inferno, não tem mais argumento, ninguém quer arder no inferno eternamente, começar, de repente, trazer essa discussão para esse embate, você não acha que está na hora de começar a usar a ferramenta dele contra ele? Olha, eu acho que religiosos progressistas, religiosos mais arejados, religiosos com a capacidade de colocar seu ponto de vista na esfera pública de uma maneira refletida e autorrefletida, já deveriam ter vindo a público fazer isso. Eu acho que a esfera pública carece de religiosos mais arejados, capazes de entrar nesse debate e contra-argumentar contra-argumentar o discurso dos fundamentalistas religiosos. Agora, eu penso que essa é uma discussão que não deveria, ainda que seja bem-vindo do ponto de vista de religiosos progressistas, eu acho que é uma discussão que deveria passar ao largo da questão religiosa. Primeiro, pelo simples fato de que há uma diversidade, uma pluralidade religiosa, né? Ainda que as religiões cristãs sejam hegemônicas no nosso país, tenham hegemonia, o catolicismo e as diferentes correntes evangélicas do protestantismo, nós somos um país plurirreligioso, tem uma pluralidade religiosa, cada religião tem os seus fundamentos, seus dogmas, suas concepções de mundo. Então, num Estado como o nosso, para não ferir os dogmas de nenhuma religião, ele não pode agir segundo os dogmas de nenhuma delas. O Estado não pode deixar que suas políticas públicas se contaminem com as concepções religiosas, porque se ele permitir que se contamine com as concepções de uma religião, ele vai estar, de certa maneira, ofendendo todas as outras religiões. Então, um Estado laico é aquele que se mantém neutro, certo? A questão do aborto não deveria, então, ser vista pelo prisma da religião, mas pelo prisma da saúde pública, das liberdades individuais e da dignidade humana. O aborto é hoje a 4ª causa de mortalidade materna no Brasil. A 4ª causa de mortalidade materna, o que significa que, para além da plateia contra e a favor, para além das concepções em torno da origem da vida, para além do gosto ou não gosto, o aborto está sendo praticado. Ponto. Ele está sendo praticado e está sendo praticado de maneira insegura, certo? Seria muito melhor para todos nós se fosse assegurada às mulheres o direito de interromper uma gravidez indesejada no momento certo, no momento em que a ciência indica como um momento ideal para se interromper uma gravidez, porque não há ali uma vida humana ainda. A ciência diz isso. Até determinado, me parece que até a 7ª semana de gestação, não há uma vida humana. Aquilo não pode ser considerado uma vida humana, portanto, pode sim ser abortado. A gente, portanto, assegura à mulher o direito de escolha. Gravidez não é destino. Gravidez é escolha, certo? Ao mesmo tempo que a gente deveria garantir isso, a gente deveria assegurar o acesso de toda e qualquer mulher a práticas contraceptivas, a métodos anticoncepcionais. Nem todas as mulheres têm acesso a métodos contraceptivos. As mulheres deveriam ter acesso a métodos anticoncepcionais e as mulheres deveriam ter acesso desde cedo à educação sexual, para entender o funcionamento do seu corpo, para se empoderar. Falta empoderamento às mulheres. Então, se a gente une essas 3 políticas e uma educação sexual que empodere a mulher, que dê a ela a noção sobre o seu corpo, ela só vai ser assegurada se o Estado permanecer laico. Porque o que acontece? A gente está num novelo, a gente está num grande nó, e esse nó é muito movido à estupidez generalizada. Porque é o seguinte, as pessoas não querem a educação sexual na escola, os religiosos fundamentalistas não querem a educação sexual na escola porque na argumentação deles, né, no entendimento deles, a educação sexual na escola vai sexualizar precocemente as meninas. Acontece que, sem educação sexual na escola, as meninas estão sendo sexualizadas precocemente porque elas estão engravidando aos 12 anos de idade. Algumas engravidam fruto de abuso sexual dentro da própria casa. O padrasto, o pai, o tio abusam sexualmente delas. Muitas engravidam sem ter consciência de que o corpo já está preparado, biologicamente preparado para a gravidez. Quer dizer, o corpo está preparado, mas a cabeça não está para ser mãe. Então, ao mesmo tempo, se nega esse direito a uma educação sexual que levaria a adolescente a se empoderar, a compreender, se nega o acesso ao método contraceptivo com a mesma justificativa, e ela engravida, não só engravida, como ela corre o risco de se infectar com doenças sexualmente transmissíveis e de AIDS, com o vírus da AIDS, quer dizer, ao mesmo tempo, e aí a pessoa engravida e depois ela pratica um aborto clandestino,
em clínicas clandestinas controladas por milicianos ou não, e ela corre o risco de morrer porque ela não faz isso em segurança. Ou seja, está tudo errado. E está tudo errado com base numa hipocrisia. Porque se você perguntar para qualquer pessoa se ela conhece alguém que já praticou aborto, ela vai dizer que conhece. Mas se você perguntar para ela, você é a favor que essa pessoa seja presa? Ela vai fazer um silêncio. Porque eu não quero que a mulher seja presa porque praticou aborto. Eu gostaria, e nem quero que a mulher seja morta durante a interrupção de uma gravidez indesejada. Eu preferia que ela tivesse acesso aos métodos legais, aos métodos contraceptivos garantidos legalmente. E quando eu digo que o ponto de vista religioso não pode entrar nessa história, é por esse motivo, porque nem todas as religiões concebem, têm a mesma concepção de origem da vida, né? A gente não pode entrar nessa batalha. Mas se a gente entrar nessa batalha, a gente tem que entrar com um pouco de discernimento. E aí exige um conhecimento na hora de fazer essa discussão. Por exemplo, há uma passagem no Antigo Testamento que descreve a Batalha de Jericó, travada por Josué. Josué, na Batalha de Jericó, segundo o relato bíblico, teria parado o sol. Por intervenção divina, Josué parou o sol. Josué não pode ter parado o sol, hoje a gente sabe disso, porque a ciência mostrou pra gente que não é o sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do sol, e gira em torno de si mesma, de seu próprio eixo. A ciência disse isso pra gente. Então, quando a gente for ler hoje essa passagem bíblica, a gente vai ter que ler essa passagem bíblica à luz do conhecimento científico. Então, ela não pode mais ser tomada ao pé da letra. O mesmo vale para todas as outras questões. A gente não pode tomar ao pé da letra a exortação bíblica de que Deus considera, isso está no Levítico, considera abominação um homem se deitar com outro como se mulher fosse. Porque a ciência já avançou ao ponto de dizer que a homossexualidade não é pecado, a homossexualidade não é doença, a justiça já evoluiu no sentido de descriminalizar a homossexualidade, ela não é mais crime, e a homossexualidade só é pecado na concepção de fundamentalistas religiosos. A gente já evoluiu moralmente. A Bíblia também, há trechos na Bíblia que pregam abertamente a escravidão, que ensejam a escravidão. A escravidão hoje é um escândalo moral. Todos nós somos contra a escravidão de pessoas, mas está lá na Bíblia, ensejando a escravidão. A gente vai escravizar pessoas apenas porque está na Bíblia? Não. Então não vou discriminar, insultar, desumanizar homossexuais, porque há um trecho do Levítico que diz isso. Nesse sentido, os religiosos que vierem à esfera pública, eles têm que vir com essa informação. Mas, infelizmente, não são esses religiosos que estão vindo à esfera pública. Quem está manipulando as mentalidades, as consciências, são os fundamentalistas religiosos. Eu acho esse caldeirão todo muito grave. A gente está vivendo um momento de intoxicação. As redes sociais viraram um lugar horrível de estar. Você expressa uma opinião hoje, você escolhe um candidato, você é insultado, você faz uma publicação a favor dos homossexuais, você é insultado. Se você fizer isso, né, você que é heterossexual, botar qualquer consideração na sua página a favor dos homossexuais, porque você tem amigos homossexuais, você vai ser insultado. Vai aparecer entre pessoas da sua relação alguém falando mal de você por causa disso. A gente está vivendo esse clima de intoxicação e isso é muito perigoso. A gente já viu onde isso foi dar. A gente já tem exemplos da história onde isso deu. A Margarida Presburger sabe disso, porque o povo dela, a comunidade dela foi vitimado por isso, e nós também, os homossexuais, fomos vitimados igualmente por isso. A gente já soube para onde vai dar esse caminho. Então, me assusta muito que desse caldeirão participem pessoas que a gente julga inteligente, Regina. Né? Pessoas que a gente julga inteligente, que convivem com a gente, assim, médicos, por exemplo. Né? É inadmissível que um médico pregue uma coisa dessa. Que um médico haja dessa maneira discriminatória em relação a gays ou em relação a pessoas de santo ou mulheres que praticaram aborto. Nessa linha, eu queria lhe perguntar sobre um documento recente do Vaticano, em que ele foi divulgado ao mundo pregando mais tolerância com os gays e fazendo uma reflexão sobre a questão da aceitação dos gays pela Igreja Católica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse avanço, né? Se o Brasil acompanha esse avanço, se esse avanço da Igreja foi um passo bastante grande para a luta que você tem levado. Regina, esse avanço, infelizmente, já gerou tanta controvérsia que a própria Igreja, o próprio Vaticano já voltou atrás, infelizmente.
e eles consideraram que foi abertura demais e já voltaram atrás, já emitiram um documento. A novela continua dentro do próprio Vaticano. Quase a Marina. Quase a Marina, quase a candidata Marina, esse ida e volta. Essa decisão, o sínodo despertou a ira de setores conservadores e reacionários da Igreja Católica que não querem a abertura, em hipótese nenhuma, para a comunidade LGBT, nenhum tipo de abertura. Quando eu li a primeira notícia, eu fiquei feliz. Falei, poxa, tomara que eles prossigam, porque a comunidade católica, quando as autoridades dizem que estão relativamente abertas à comunidade LGBT, o fiel ali, a pessoa que segue a autoridade, vai refletir sobre seus próprios preconceitos. Mas quando eles ficam nesse vai e vem, eles confundem a própria comunidade. Um amigo meu falou assim, você viu a abertura? Eu falei, abertura não, aquilo é uma fissura, e uma fissura muito pequena, né? E eu digo com propriedade porque minha formação é católica, eu pertenci à Igreja Católica, eu sou batizado, comungado e crismado na Igreja Católica, eu fui de coroinha, eu fui do movimento pastoral da Igreja Católica, parte dos meus valores humanistas e comunistas, me perdoem os apedeutas e os analfabetos funcionais que acham que comunismo é uma coisa, mas não é o que vocês pensam. O comunismo vem de comunhão, e o sentido primitivo de comunismo está no próprio cristianismo, desculpe dizer isso para vocês, mas esse sentido que me deu foi a igreja. Então, eu posso lhe dizer que a igreja, sendo uma pessoa homossexual dentro da igreja, eu posso te dizer que há muitos homossexuais dentro da igreja, vivendo a sua homossexualidade com muito sofrimento, né, muito sofrimento psíquico, com muita culpa. E a gente pode até perceber que os transtornos da sexualidade que aparecem depois e que a gente vê no noticiário tem a ver com essa repressão. Então eu gostaria muito que essa abertura ela existisse de fato, que não gerasse controvérsia e que o Papa Francisco fosse ouvido pelas outras autoridades da igreja. Seria muito bom, porque há dentro da igreja muitos homossexuais e há inclusive homossexuais organizados dentro da igreja, lutando por uma espécie de pastoral, né, da diversidade. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, existe um grupo chamado Diversidade Católica, na PUC, um grupo de gays e lésbicas homossexuais, lutando por um espaço dentro da própria igreja, lutando pelo direito à religiosidade. Porque um dos primeiros direitos negados a nós homossexuais é o direito da nossa religiosidade. Chegou um momento que praticamente o bispo me pediu que eu saísse da igreja porque eu questionei o fechamento da igreja à questão homossexual. A igreja que lutava, a esquerda católica que lutava contra tantas injustiças, não lutava contra essa injustiça, né? E eu fui praticamente convidado a me retirar. Essa abertura que nós andamos lendo, isso não devia existir. Não há abertura. É normal, é a vida. Nós não dependemos de uma igreja dizer, olha, pode ou não pode. Não, homossexualidade é vida. E eu vi há pouco tempo, até na rede, uma coisa muito engraçada em cima do que aquele candidato, que eu fiz questão de esquecer o nome, falou, que um casal homossexual, ele adota, ama e cuida daquilo que um casal heterossexual joga fora, que é o seu próprio filho. Então, é isso. É amor. Eu acho que o que tem que ser pregado pelas religiões é uma única coisa, é o amor. De qualquer forma, não importa a forma. Se é homo, hétero. Agora, a Igreja Católica insiste em condenar o homossexualismo, insiste em falar, talvez, em abertura ou fechamento, não sei, mas esquece uma coisa muito importante que está dentro da Igreja Católica no mundo, a pedofilia. Que isso é muito mais sério, isso é muito mais triste. Então, eu acho que essa igreja, eu também nasci na Igreja Católica, também sou batizada, etc., etc., mas eu acho que essa mancha da pedofilia desmoraliza a Igreja Católica, por mais esforço que o Papa Francisco possa fazer. Então, eu acho que isso encerra qualquer questionamento sobre sexualidade. E tem uma questão também, Margarida, que as pessoas não param para refletir, né? Eu acho que o problema do mundo hoje, e acho que, inclusive, esse crescimento do fascismo, ele tem a ver com uma ausência de reflexão, bem no sentido da Hannah Arendt, eu estou falando aqui, né? A ausência de reflexão, de pensamento, tem levado as pessoas a adotarem posturas fascistas. Por exemplo, elas são contrárias ao aborto, certo? Elas são contra a legalização do aborto, ao direito da mulher de escolha, se quer ficar grávida ou não.
Mas aí, quando o filho nasce, eles defendem a vida, né? Usam o argumento da vida para ser contra a legalização do aborto. Mas aí, quando o filho nasce e é um filho gay ou transexual, a vida deixa de valer. E aí eles passam a atentar contra a vida dessa pessoa, né? Acho curioso isso. Eles são muito a favor da vida, mas, eles são contrários às famílias LGBTs, né? A constituição de família feita por 2 mulheres ou por 2 homens. Mas eles estão pouco se importando com a quantidade de crianças abandonadas por casais heterossexuais. Eu acho curioso isso, né? Ora, quem está adotando essas crianças somos nós, né? Nós estamos adotando essas crianças que foram abandonadas por casais heterossexuais. Então, basta que vocês reflitam nesse sentido para vocês verem a estupidez que é esse tipo de argumentação. Outra argumentação muito comum e vinda de jovens, que é mais espantoso, é a velha história do Deus fez macho e fêmea. Deus fez macho e fêmea, Deus fez Adão e Eva e não Adão e Ivo. Deus fez o sexo, Deus fez o homem para a mulher para se reproduzir. Esse é o argumento mais estúpido que eu já vi na minha vida, porque eu pergunto a cada pessoa que diz isso, cada vez que ela se deita com a sua mulher ou com a sua namorada, é para fazer um filho? Não é. Sim, mas quando você transa com alguém, não é necessariamente para ter filho, você transa pela conexão com a pessoa, você transa pelo afeto, pelo prazer, né? O sexo, só quem faz sexo não pela dimensão do prazer, pela dimensão do afeto, são os animais. Nós não somos, nós demos um passo, um salto evolutivo, nós pensamos, nós fundamos a cultura, e culturalmente nós amamos, inventamos o amor para nós, que nos conecta. A gente se deita com alguém pelo prazer de estar com ela, a gente se conecta com essa pessoa querendo construir um projeto de vida, não tem a ver com reprodução. E além disso, há pessoas que nasceram estéreis, que não podem ter filhos, casais héteros que não podem ter filhos, e há casais héteros que escolheram não ter filhos porque não estão preparados para serem pais. E, portanto, essa pessoa também deixa de ser legítima, a sexualidade dela deixa de ser legítima, a família dela deixa de ser família. Então, o que eu peço simplesmente às pessoas é que pensem. A gente está num momento tão assustador que as pessoas não pensam, elas fazem adesão irrefletida a esse tipo de exortação fascista, sabe? De preconceito, sabe? Basta você contrapor que ela fica desnorteada. As pessoas, entendeu? Isso me assusta muito. Parem para pensar. Pensem, por favor. Olha, a questão que eu queria tocar, Margarida, que você falasse primeiro sobre isso. Você concordaria comigo com o seguinte ponto de vista? As autoridades, estejam elas à esquerda, à direita, fala político partidária mesmo, elas são omissas, elas são... O que está acontecendo? Porque, por exemplo, outro dia, a presidenta Dilma perdeu uma oportunidade muito grande no debate de tocar nesse assunto, de ser mais contundente nesse assunto, ser mais aberta nesse assunto. Ela a questão do aborto já está contemplada na legislação, eu concordo com o que está escrito ali. A questão homossexual também não se aprofundou muito no debate, não foi muito aprofundado nessa... Até para se colocar as pessoas de cada uma só. Queria que você falasse sobre isso. Qual o papel dessa autoridade, por exemplo, da nossa presidenta, dos nossos candidatos, nesse momento, desse tema, nessas discussões? Bom, me deixou em saia curta. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou Dilma aqui, agora e sempre. Mas, realmente, uma coisa a Dilma falou, em campanha a gente faz o diabo. E ninguém governa sozinho. Você não pode dizer, não, eu vou governar independente do Congresso. Então, são feitas. E nessa eleição, esse ano, foram feitas as coligações mais espúrias possíveis e imaginárias. Então, temas polêmicos como aborto, como sexualismo, deixa de lado, porque tem uma determinada igreja, o Templo de Salomão, que eu fui na inauguração, não quero magoar. Questão de governabilidade. Deixa eleger para ver o que vem pela frente. Eu não sei. Então, nós temos a candidata Dilma Rousseff cercada do Templo de Salomão, Bispo Crivella, etc., etc., e temos um Aécio Neves cercado de Marina, Silas Malafaia, Bolsonaro, etc. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de regressão. E isso é que me assusta. E me assusta muito, me assustou muito, eu estou até agora meio em estado de choque, sem conseguir entender como o Estado, dito o mais progressista do Brasil,
o estado do Rio de Janeiro dedica 500 mil de votos para um candidato fascista. Isso realmente me deixou estupefacta, não acreditei, tive que ler várias vezes. Então, eu não sei, é difícil. É por isso que eu digo que essas questões vão ter que ser decididas no judiciário. Porque as composições políticas não vão permitir que o executivo avance muito. Agora, só uma perguntinha para o senhor, deputado. O senhor não acha, tentando ver um lado positivo nessa questão, e que a direita ultraconservadora ganhou tantos votos aqui no nosso estado, na nossa cidade, né? O candidato Bolsonaro foi mais votado na Barra e no Recreio dos Bandeirantes, uma cidade que é o Rio de Janeiro, que é tida como uma cidade de vanguarda. O senhor não acha que, tentando ver, né, como eu já disse, um lado mais positivo nisso, que agora eles mostraram a sua cara, a gente já conhecendo o rosto dessa direita ultraconservadora, não é mais fácil enfrentar essa questão muito mais fácil do que como era antes, com eles camuflados, escondidos, nós não sabíamos onde estavam, não como eles pensavam, e que pensavam de forma tão estranha como o candidato Fidel, que chegou a associar o homossexualismo à pedofilia. Aquilo, para mim, foi a questão mais grave daquela declaração dele. Então, o senhor não acha que agora, a gente vendo, conhecendo quem são essas pessoas, a gente pode, então, enfrentar de forma mais contundente? Regina, eu acho que tem esse lado positivo, né? Assim, o fascismo mostrar a sua cara, a sua face muito bem desenhada, tem um lado positivo. O inimigo, quando se contorna, quando ganha contornos, fica muito mais fácil de ser enfrentado. Eu concordo com você. Para nós homossexuais, né, para nós lésbicas, gays, bissexuais e travestis, a associação da nossa sexualidade, a associação da homossexualidade com a pedofilia, essa associação é algo que a gente enfrenta há muito tempo. Pode ter sido chocante, uma novidade para você, mas para nós não. Eu, por exemplo, sou alvo de uma difamação que, por mais que eu já indiciei os autores dessa difamação, já tem um processo contra eles no Ministério Público Federal, ou na Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal já tem uma linha de investigação para descobrir outras difamações, e eu indiciei 186 pessoas que compartilharam uma difamação. E essa difamação me associa à pedofilia. Porque associar a homossexualidade à pedofilia é um meio de criar o pânico moral, de desumanizar os homossexuais e de justificar toda a violência contra eles. Essa é uma associação que é feita por canalhas como Silas Malafaia, como a quadrilha Bolsonaro, como o Olavo de Carvalho. Eu vou dar nome aos bois, porque eu acho que a gente tem que dar nome a esses fascistas e a quem faz isso. E muita gente compartilhou isso, ou por ingenuidade e ignorância, compartilhou essa informação na internet, pessoas até que eu jamais imaginei que pudessem compartilhar, mas compartilharam, porque a estupidez chegou num nível tão grande, a burrice está tão generalizada, que até pessoas que você não imagina, basta ver um meme, o que a gente chama de meme, né? Que é um cartaz, uma foto, uma frase do lado, que ela sai compartilhando. Ela não conhece a origem, ela não sabe quem fez, mas chegou no Facebook dela e ela sai compartilhando. As pessoas regrediram para um nível intelectual tão primário que até as crianças estão conseguindo ser mais espertas do que certos adultos. Mas a verdade é que essa associação ela é antiga. Mas eu concordo com você, tem uma vantagem nisso, que é essas pessoas ganharem contorno. Esses fascistas e essa direita, ela esteve no poder por 20 anos, por mais de 20 anos, porque foram essas pessoas, não é exatamente essas pessoas, algumas continuam vivas, outras puseram ovos, serpentes que puseram ovos, os ovos ficaram chocando e agora já saíram, quebraram a casca. Mas os ovos daquelas serpentes que deram o golpe em João Goulart, e que deram o golpe militar, o golpe civil militar, e que estiveram no poder por mais de 20 anos, eles agora querem retornar, né? Esse fascismo, ele se expressa hoje no antipetismo, quer dizer, a expressão do fascismo hoje é o antipetismo. E o antipetismo foi estimulado por uma imprensa irresponsável, uma imprensa que desidratou a imagem do PT por meio de um noticiário que colou a corrupção no PT. O PT, existem pessoas no PT que praticaram corrupção.
O PT, infelizmente, deslizou em modos antirrepublicanos. Todos nós sabemos disso e ninguém concorda com isso. Mas o PT não foi o único partido a praticar corrupção. E se a gente for para contabilidade, se a gente contabilizar os escândalos de corrupção, há muito mais escândalos de corrupção envolvendo DEM e PSDB do que o PT. Entretanto, essa desidratação que a imprensa fez, e a imprensa, ela, boa parte dela, ou parte expressiva dela, é abertamente antipetista. Esse trabalho que a imprensa fez com que as pessoas colassem tudo de mal no PT. E aí esse fascismo e aqueles fascistas e seus ovos estão agora dando as caras. E não me espanta que essa figura tenha recebido 500 mil de votos, da mesma maneira que Pastor Sargento Isidoro foi o mais votado pela Assembleia Legislativa da Bahia, da mesma maneira que Celso Russomano e Marco Feliciano foram os campeões de voto em São Paulo, ou que Pastor Eurico foi também o mais votado em Pernambuco. Isso não é um fenômeno isolado, né? Isso acontece por conta do trabalho que esses fascistas vêm fazendo e por causa de um débito que o próprio Estado tem em relação à sua população no sentido da educação de qualidade. O que pode trazer as pessoas, o que pode fortalecer o espírito das pessoas contra a enganação, contra a propaganda, contra a manipulação, é o fortalecimento do espírito através do conhecimento. As pessoas, como eu disse para você, a reflexão está em declínio. A escola, embora tenha se massificado, a qualidade caiu bastante. Tem analfabetos funcionais saindo de universidades privadas desse país. Eu não estou falando isso porque alguém me disse. Eu dou aula na instituição privada. E eu vi pessoas sem condições nenhuma de estar no último ano de um curso de Direito, estando no curso de Direito. Uma pessoa que não desconstruiu preconceitos básicos que deveriam ter sido desconstruídos pelo conhecimento, não do ensino médio, mas do ensino fundamental. Quer dizer, um conhecimento, uma habilidade e competência que o ensino fundamental deveria ter dado e ele não conseguiu dar. A pessoa avançou, foi para o ensino médio, saiu do ensino médio, entrou na universidade e saiu da universidade exatamente como entrou, ou seja, sem desconstruir preconceitos arraigados. Os preconceitos são falsas certezas que as pessoas têm sobre as outras, sobre o mundo, sobre a vida. Essas falsas certezas, elas são socialmente partilhadas e elas dão um lugar muito seguro às pessoas do mundo. Você desconstruir um preconceito exige uma boa vontade sua também, né? Você se dispor a sair daquele lugar em que você esteve a vida inteira. Você ouviu a vida inteira que os homossexuais são um perigo. Você ouviu a vida inteira que o certo é macho e fêmea, porque o sexo certo é aquele que gera filho. Se você não estuda, se você não teve um conhecimento de modo a lhe levar a entender que não é bem assim, que nem todo sexo serve à procriação, e que nós evoluímos moralmente ao ponto de fazermos uma escolha se queremos ou não ser pais, você jamais vai respeitar a homossexualidade. Então, que a gente tem esse caldeirão, né? Eu acho que ainda falta, a Márcia Tiburi tentou fazer isso no novo livro dela, Filosofia Prática. Eu tento fazer isso no meu livro, Tempo Bom, Tempo Ruim, Políticas, Identidades e Afetos. Mas ainda falta muita reflexão sobre o papel da ignorância mesmo na emergência do fascismo. Agora, queria fazer a pergunta ao jornalista Jean Willis. Jean, nossa profissão, de um tempo para cá, ela tem sofrido baques de toda a ordem, você deve ter acompanhado, inclusive teve um caso aqui recente da presidenta do sindicato do Rio de Janeiro, viveu uma situação muito lamentável, tentando destituí-la, etc. E mais recentemente, agora desse período eleitoral, seria importante que a senhora comentasse também, houve 3 episódios que chamaram muita atenção. Um caso de Diários Associados em Minas Gerais, que o dono de Diários Associados determinou, via e-mail interno, que os jornalistas colocassem uma camiseta amarela ou azul para ir para as ruas para fazer campanha para o Aécio Neves. Ele colocou na rede social, no e-mail interno. Em seguida, teve o episódio do Chico Sá, que ele tentou se manifestar favorável a Dilma Rousseff na Folha de São Paulo e, por não ter conseguido, ele acabou pedindo demissão. E, mais recentemente, tem um caso que ainda é muito controverso, não sabe exatamente que origem, mas o que foi colocado por uma editora no jornal aqui do Rio, do Globo. Ela acabou sendo afastada porque também não cumpriu determinadas funções que lhe foram atribuídas ali, e isso teria determinado o afastamento dela. Não se sabe se é verdade, mas é o que circulou. Eu te pergunto, Jean, o que está acontecendo com a nossa mídia? E você falou uma coisa interessantíssima, que é importante para a gente, inclusive que trabalha, que milita hoje na mídia alternativa. O que falta para dar corpo, para que a gente saia também desse ovo e mude um pouco essa estrutura, que está na mão de poucas pessoas e o pensamento, então, também não consegue se disseminar?
Olha, eu acho que outro débito que a gente tem nesse país é o débito em relação à democratização da comunicação, né, e a democratização do acesso à informação. E quando eu digo democratização da informação e da comunicação, eu estou falando, inclusive, dos meios de produção, né, quer dizer, a gente precisa democratizar os meios de produção da informação, dos meios, né, e de produção da informação, e os meios de comunicação precisam ser democratizados. Esse é um débito muito grande. A concentração desses meios nas mãos de determinadas famílias tem um efeito muito deletério para a democracia como um todo, né? Se não está pior, é porque hoje emergiram as novas tecnologias da comunicação e da informação, as redes sociais digitais, que podem ser o lugar de expressão da barbárie, mas também são o lugar da contestação, são o lugar da inventividade, são o lugar da resistência. A mídia ninja, por exemplo, é um exemplo de resistência. Esse programa aqui é resistência, é mídia alternativa. E se a gente não está em piores lençóis, é por causa dessa mídia alternativa e dessas novas tecnologias da comunicação e da informação. Essa ingerência, né, dos patrões, dos donos de jornais, emissoras de TV, na atividade jornalista, não é uma coisa nova, a gente sabe disso. Eu trabalhei 10 anos no jornal Correio da Bahia. É um jornal que pertence à família de Antônio Carlos Magalhães. O Correio da Bahia era um panfleto, na verdade, né? Todo o primeiro caderno do jornal era um panfleto, era um libelo. Um libelo porque insultava, difamava os adversários políticos, um panfleto porque era porta-voz das ideias políticas da família Magalhães e do grupo político deles. Isso é o primeiro caderno. Os demais cadernos, né, o caderno de cultura, esportes, né, era uma outra coisa, era um outro tom. Tanto que muita gente dizia assim, olha, eu pego o Correio da Bahia, eu tiro o primeiro caderno, jogo no lixo e leio o resto, porque o resto é bom jornalismo. A gente fazia um embate, cada reunião de pauta era um embate. E nós éramos uma turma de novos jornalistas, quase todo mundo era jovem e recém-saído da faculdade. A gente tinha um gás de enfrentamento muito grande e a gente conseguiu emplacar dentro desse jornal coisas incríveis. Porque eu nunca tive medo de desemprego. Nunca tive medo de desemprego, não tenho medo de ficar desempregado ou de trabalhar em outra coisa. Por isso mesmo que eu sou professor, por isso mesmo que eu posso fazer outras tantas coisas. O que eu não vou ficar é submetido à tirania de patrão. Então, a atitude do Chico Sá, eu quero até parabenizar, o Chico Sá é um cara admirável, a atitude dele é nobre. É isso mesmo, tem que pedir demissão, se é que ele não foi demitido. Né? Como aconteceu na eleição passada, quando a Maria Rita Kell, a psicanalista, que também tinha uma coluna no Estadão, foi demitida por ter se manifestado a favor da presidenta Dilma. Quer dizer, eu acho lamentável que alguém sugira a jornalistas que ele use verde e amarelo e que ele use. Imagina, quando eu trabalhava no Correio, eu fui cobrir uma vez a passeata dos Sem Terra, na Avenida Paralela, e eu encontrei com o José Rainha. Ele tinha acabado de ser solto de uma prisão, e eu pedi o boné dele, falei, me dá o boné, você me dá seu boné, e ele me deu o boné, e eu botei o boné e fui para a redação escrever a matéria. E aí, quando eu entrei, uma das editoras falou para mim, você é louco de entrar aqui com esse boné? O Demóstenes Teixeira, que na época era o diretor de redação, escrevia os discursos de ACM, ela falou, ele vai te demitir. Eu falei, ora, Isabela, que ele me demita, eu não recebo esmola, eu recebo salário. Em troca desse salário, eu dou minha força de trabalho e meu talento. Esse jornal é o que é, pelo que eu escrevo, porque eu apuro. Então, se ele quiser me demitir, ele me demita, mas eu não vou tirar o meu boné, porque na minha vida manda eu tenho minhas preferências políticas. O jornal tem as deles, eu tenho as minhas. Eu acho que falta um pouco esse tipo de postura por parte do jornalista, sabe? Esse tipo de postura, nós temos uma autonomia, existe um sindicato, tem como se proteger desse tipo de abuso, a gente tem que se proteger desse tipo de abuso e dizer claramente, não compactuo com isso. Eu soube que um grande jornal, que eu não vou dizer o nome, mas um amigo meu que trabalhava num grande jornal de circulação nacional, foi demitido porque na época do acidente lá em Minas, que desabou o viaduto, ficou claro que a responsabilidade não era do governo federal, a responsabilidade era do governo estadual e municipal, né? Mas o editor falou assim, se vira, bota na conta do governo federal, bota na conta da Dilma. Ele falou, não vou fazer isso, e ele foi convidado a se retirar. Eu acho mais nobre quando a pessoa resiste a esse tipo de abuso do que quando ela compactua. Entendeu? Por outro lado, eu prefiro quando o jornal se coloca claramente a favor de um candidato, e ele diz, meu candidato é esse, me parece que o Estadão fez isso na eleição passada, eu prefiro quando ele faz isso do que age como o Jornal Globo, por exemplo. Que hoje a manchete do Jornal Globo é vergonhosa. O Jornal Globo está em campanha, não só em campanha para Pezão, como em campanha
para Aécio. Então assume, o Jornal Globo deveria assumir, nós, né, organizações Globo, temos um candidato, Aécio Neves. Ficava muito claro para o cidadão do que mascarar isso numa falsa objetividade, numa falsa neutralidade. Eu respeitaria muito mais o jornal dessa maneira, porque eu diria, não, o jornal tem o direito de fazer essa escolha editorial. Ele tem direito de ter lado, digamos assim. Ninguém está pedindo objetividade e neutralidade nesse momento. Agora deixe claro para o cidadão, porque ele vai avaliar o teor da sua notícia. Ele vai analisar o seu posicionamento. Não mascare isso numa falsa cobertura neutra, porque não tem neutralidade. E a gente precisa dizer isso. Né? Eu, não só como jornalista, mas como professor de jornalismo, eu desmascaro para os meus alunos direto essas estratégias. O nosso papel é esse mesmo. É mostrar que o jornal não é um espelho da vida. Né? O jornal não é um espelho, ele não reflete a vida, ele refrata, inclusive. Ele interfere na vida politicamente. Doutora Margarida, eu queria fazer uma pergunta agora sobre a ONU. Um pouquinho desse Comitê de Direitos Humanos da ONU, que é tão importante. Enfim, o Brasil, pela primeira vez, teve um assento no comitê, e recentemente eu li que a Human Rights, a instituição internacional muito respeitada de direitos humanos, elogiou a entrada do Brasil no Comitê de Direitos Humanos da ONU. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância do Brasil estar participando pela primeira vez dessa Comissão de Direitos Humanos, que foi criada, inclusive, com voto contrário dos Estados Unidos, né? Até porque a ONU é sediada, uma parte dela é sediada nos Estados Unidos, e os Estados Unidos nunca assinaram protocolo nenhum. A minha área específica é o Subcomitê de Prevenção à Tortura, e é a primeira vez que o Brasil tem assento nesse subcomitê. É um subcomitê que tem mais poder do que o comitê. É uma coisa muito engraçada. Como nacional, eu não posso me envolver nas questões diretas, mas é evidente que nas questões indiretas eu não posso deixar de me envolver. E eu tenho percebido, desde que eu cheguei na ONU junto com a Dilma no Brasil. Eu fui eleito uma semana antes dela. Fui eleita por 69 países membros que assinaram o protocolo facultativo, o OPCAT. E quando Dilma assumiu em janeiro, no mês de fevereiro, eu tive a minha primeira reunião e foi uma alegria geral. Quer dizer, nós somos 25 países que nos reunimos 3 vezes por ano, e nessas reuniões a política brasileira é muito elogiada, a ponto, inclusive, de que agora a ONU reconheceu que o Brasil saiu da linha da miséria. O Brasil não tem... A miséria do Brasil se tornou um índice mínimo e que vai ser combatido agora, nos próximos 4 anos. Então, eu acho que isso é um orgulho para nós brasileiros, e não, como disse aquele compositor maluco, de que se a Dilma for eleita eu saio do país, e nós já estamos nas redes fazendo uma vaquinha para que ele saia até antes. Eu já me propus até a contribuir para que ele vá logo. Aliás, se faltava um motivo para alguém votar na Dilma, isso e foi isso que eu postei ontem. Eu tenho todos os motivos para votar na Dilma, agora tem mais um. Então, o Brasil, dentro do movimento internacional, do movimento político internacional, ele tem sido elogiado de todas as formas. É mentiroso quem diz, não, porque o Brasil está desmoralizado, porque com a eleição do Aécio o Brasil vai recuperar. Não tem que recuperar nada, porque não perdeu nada, muito pelo contrário, acrescentou. Hoje, quando tem a reunião do Conselho da ONU, quem faz a abertura é a nossa presidenta, em idioma brasileiro, e é aplaudidíssima, elogiadíssima, e a postura do Brasil. Bom, basta dizer que, perante o grande mundo econômico, o Brasil saiu do FMI. O Brasil não deve um tostão. No BRICS, o banco vai ser aqui no Brasil. Quer dizer, o mundo entrega o dinheiro para que o Brasil administre. O banco que foi recentemente criado e que deixou os Estados Unidos muito indignados também, né? Porque não vai ter, ninguém vai querer o FMI, vem ao BRICS. Então, é isso aí. É isso que tem que continuar, tem que progredir. Nós não podemos nos permitir regredir. E, infelizmente, estamos numa margem de mais de 2 ou menos de 2, mas eu espero que o povo brasileiro saiba reconhecer que o progresso chegou.
Agora, incomoda muita gente, não tem a menor dúvida, isso eu canso de ouvir, que quando embarca para Paris e tem o desprazer de encontrar o seu porteiro sentado na cadeira do lado. Isso magoa a sensibilidade. Assim. Então, teremos um governo para os ricos, como tivemos até 12 anos atrás. Eu espero que isso não aconteça. Eu também não. É curioso as pessoas falarem sobre a imagem do Brasil será recuperada. A imagem do Brasil nunca esteve tão boa lá fora. Eu fui convidado pelo Conselho de População e Desenvolvimento da ONU, uma agência da ONU, fui o único parlamentar do Brasil por trabalhar com direitos sexuais e reprodutivos, numa reunião em Estocolmo, na Suécia, com parlamentares do mundo das Nações Unidas, né? E a principal conferência foi de um intelectual da Universidade de Paris, não me lembro agora, e ele fez a palestra dele sobre a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, da importância para o desenvolvimento de uma nação, que sejam assegurados às mulheres os seus direitos sexuais e reprodutivos, ou seja, não há desenvolvimento numa nação se a gente não empoderar as mulheres, se não trabalhar a equidade de gênero, o acesso à escola, enfim. E no final ele termina com uma imagem em que o Bush está entre o Lula, era o Lula de um lado e um outro presidente de um país árabe do outro, assim, e o Bush sorria, e o cara ainda fez uma ironia. Vocês podem imaginar por que ele está sorrindo? Porque ele está diante do futuro, quer dizer, o império está, para não ruir, de olho nas nações que emergem e que têm vocação para a potência. Uma delas é o Brasil. E era a imagem do presidente Lula que estava lá, a imagem que Lula criou mundo afora de respeito para o Brasil. Então, acho estranho as pessoas falarem que vai recuperar a imagem do Brasil se Aécio Neves vencer. Que loucura é essa? Muito pelo contrário, eu acho até duvidoso que isso aconteça, né? Se Aécio Neves vencer, eu acho que talvez a imagem do Brasil possa cair, ao contrário do que eles pensam. E sobre essa questão, sobretudo as novas gerações, elas não têm memória do que foram os anos FHC, sabe? Elas não têm memória disso. E mesmo algumas que tiveram memória, parece que perderam, né? Que não tem mais lembrança daqueles anos, que foram anos tristes para nós trabalhadores, né? Na época na era FHC, eu estava entrando na faculdade. 95 foi o ano que eu entrei na faculdade de jornalismo da UFBA. Eu era o único aluno que pegava ônibus. O único. Todos os outros tinham carro, todos os outros não trabalhavam. Eu tinha que sair da faculdade de manhã e trabalhar das 2 até as 11 da noite. E não havia um negro na minha turma. Um negro. Hoje, eu voltei lá para dar uma palestra e a paisagem humana mudou da universidade. A Bahia entrou. A Bahia entrou, a Bahia preta, a maioria da população afrodescendente de Salvador não estava lá dentro da faculdade. E olha a transformação que aconteceu ao longo desses anos. Essa transformação foi graças ao governo do PT. Eu volto a dizer, eu não sou petista, eu sou PSOL, eu faço oposição ao PT, eu fiz oposição ao PT nesses 4 anos, eu fiscalizei o governo, eu enviei requerimentos de informação, eu fiz audiências públicas, eu critiquei a cada recuo e vou continuar fazendo. Né? Eu continuo oposição a Dilma a partir de janeiro, quando ela for reeleita. Eu não pedi cargo, eu não pedi nada. Eu fiz isso por consciência, por saber que o projeto que a Aécio Neves oferece é um projeto que retrocede em relação a conquistas sociais já feitas. Ameaça essas conquistas, ameaça de verdade. Tanto ele sabe que ameaça, que ele mudou o discurso dele nos debates e ele vem querendo reivindicar para si conquistas que são dos governos petistas, como Bolsa Família. O curioso é, até pouco tempo, Aécio, e não ele propriamente, mas muitas pessoas que votam nele, muitas pessoas, não todas, óbvio, mas muitas pessoas que votam nele, consideravam Bolsa Família uma bolsa esmola. Mais médicos não também, por exemplo. Ou então uma crítica ao próprio Mais Médicos. Agora Aécio fala que é pai do Bolsa Família, que vai ampliar o Bolsa Família, e essas pessoas dizem o quê? Se até pouco tempo o Bolsa Família não prestava, era bolsa esmola, era sustentação de vagabundo, por que vai prestar agora porque ele está dizendo que vai fazer o Bolsa Família? Então, eu queria que as pessoas prestassem atenção nisso, né? Eu acho que se alguém pode ampliar o Bolsa Família, é a Dilma, porque conhece bem, já fez, faz bem, toca o programa, não alguém que até pouco tempo atrás era contra o programa. Eu acho que isso é temeroso. Então, quem não tem memória, quem viveu os anos FHC, forcem sua memória. Os que não estavam vivos na época, perguntem aos seus pais como era difícil naqueles anos, porque era um governo para os ricos. De fato, a era FHC foi um governo para os ricos, e sobretudo porque priorizou a economia.
não priorizou as questões sociais, né, as políticas sociais. Queria pedir para a senhora, a gente vai encerrar, pedir para fazer um comentário e mais sugerir naquilo que a senhora acredita que seja o caminho que o Brasil não possa desperdiçar nos próximos 4 anos, mantendo essa política que nós temos, como o calcanhar de Aquiles, como a questão chave que o Brasil não pode deixar de tocar, que é emergente. São muitas as questões, mas eu acho que o Brasil não pode regredir em nada, porque essas conquistas que nós fizemos, elas foram a duras penas. Se hoje nós temos o casamento igualitário, a adoção de famílias homossexuais, de filhos, enfim, a família moderna, não pode regredir. Prosseguir. A questão do aborto não pode regredir. Não podemos tirar o anencefálico, ao contrário, como disse o Jean, e como nós temos lutado sempre, é um direito da mulher. O corpo da mulher, ela tem o direito de fazer dele o que ela entender. Se ela quer ser mãe, que ela seja mãe. Se ela não quer, ela não pode ser obrigada. Enfim, na questão econômica, o Brasil evoluiu. Na questão da miséria, nós saímos da linha da miséria e saímos bem, não saímos ali na tangente, não. Nós saímos muito bem, estamos fora. E por aí vamos. Então, devolver o que até hoje nós conseguimos para um governo que nós conhecemos até 12 anos atrás, governo para os ricos, eu acho que é impraticável. É impraticável, nós temos que progredir. E não adianta perguntar, porque a Dilma diz que vai fazer, por que que não fez? Ela teve 4 anos de governo. E nesses 4, ela fez o que pôde. Como diz o Jean, muita coisa foi criticada. Sim, foi. Porque, como eu já falei antes, ninguém governa sozinho. Essas alianças espúrias atrapalham. Mas também ela não pode chegar no governo e, bom, acabou tudo. Todo mundo que me apoiou pode ir embora, porque... Não. As negociações vão continuar e isso emperra um pouco o progresso. Mas vamos em frente, porque para trás, como diz o Aécio, não podemos olhar para o retrovisor, porque o que nós vemos no retrovisor é muito feio. Vamos olhar para frente. Eu queria fazer uma pergunta um pouco nesse sentido para o deputado Jean. Deputado, geralmente a esquerda e pessoas com seu perfil humanista têm a sua utopia, né, que é a busca do ideal, a busca de uma sociedade ideal. E eu gostaria de saber qual a sua utopia para os próximos 4 anos e o quanto o senhor vai brigar para transformar essa sua utopia em realidade. Regina, de fato, eu tenho uma utopia, e essa palavra me lembra muito um cântico, que a gente chamava hino, mas cântico, um cântico da pastoral, o título é Utopia, que a letra diz mais ou menos assim: quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. E o refrão diz: vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar do homem, a certeza do irmão, reinado do povo. Eu tenho uma utopia, é muito bonito, eu tenho uma utopia de que a gente viva num mundo, como diz a Rosa Luxemburgo, que sejamos socialmente iguais e humanamente diferentes. Um mundo em que as pessoas tenham assegurado os direitos mínimos, né? Os direitos que constituem a sua dignidade humana, a segurança alimentar, o direito à educação de qualidade, o direito a uma moradia digna, o direito à educação, à cultura, né? Assim, que é fundamental. Todas as pessoas tenham esses direitos básicos, né? E, ao mesmo tempo, as diferenças humanas sejam respeitadas. Eu batalho para isso, todo dia. Essa é uma utopia, isso está no meu horizonte. Eu batalho, é bom que ele esteja no meu horizonte. Eu quero chegar mais próximo disso. Talvez eu nunca chegue lá, como diz Caetano Veloso. Eu não espero pelo dia em que os homens concordem, mas eu acredito em harmonias bonitas possíveis, sem juízo final. Acredito mesmo e colaboro para isso e quero fazer isso. Acredito nas pontes, muito mais do que nos muros. Eu sou uma pessoa de pontes, tanto é que eu estou aqui tecendo uma ponte nesse segundo turno entre o meu partido e o PT. Eu sou, como eu volto a dizer, eu sou oposição ao PT, mas eu acho que é hora da gente construir a ponte em nome de algo que nos é muito caro, de conquistas que já foram feitas. Talvez alguém possa dizer, mas qual é o problema, já que a Dilma também está compondo com uma coligação diversa, né? O PSOL não é coligado a Dilma, a gente não faz parte da coligação, a gente deu um apoio crítico, um apoio de fora. E ela tem uma coligação que tem
complicada. Talvez alguém diga assim, ué, mas qual é o problema? A Aécio tem uma coligação complicada, a Dilma também. Eu diria que, primeiro, a do Aécio é muito mais complicada do que a Dilma. As forças conservadoras mesmo, reacionárias, fascistas estão com a Aécio, certo? Ainda que haja forças conservadoras em torno da Dilma, o fato do PT ser um partido historicamente sensível à dor do outro, um partido historicamente sensível aos dramas da maioria da população e aos dramas das minorias, já faz o governo da Dilma melhor, porque quer dizer que, como identidade partidária, ela pode resistir muito mais às pressões da coligação que estão com ela. Já no caso de Aécio, não, há uma afinidade programática, ideológica entre ele e as pessoas que estão em volta dele, né? E isso torna tudo mais perigoso. Então, por esse motivo, em nome dessas conquistas, em nome da minha memória, em nome de uma responsabilidade, em nome de tudo que eu defendi na minha campanha, eu estou com a Dilma e vou batalhar agora no segundo turno, mas quando ela for eleita, eu me torno oposição à esquerda, que é para poder cobrar da Dilma, fazer o contraponto dos conservadores que estão com ela, para poder fazer o contraponto, para puxá-la para a esquerda, para fazer a justa cobrança. E eu vou fazer. Minha briga não será fácil, eu sei que eu vou enfrentar muito mais do que eu enfrentei ao longo desses 4 anos, eu sei que agora que eles sabem qual o tamanho da minha força, eles vão redobrar nos ataques, na difamação, e eu, do lado de cá, vou me defender porque eu não estou sozinho. Eu não sou um exército de um homem só. Eu tenho, numericamente garantidos em votos, 145 mil pessoas comigo, e isso desdobrado para o resto do país, muito mais gente. A gente vai resistir, a gente vai construir esse reino da utopia. Obrigado. Bom, a gente agradece a participação do Jean Willis, a participação da advogada e consultora não, a senhora é da ONU, comissionada da ONU, Margarida Pressburger, e da nossa amiga Regina Munier. E também deixar à disposição Conexão Jornalismo, são causas importantes e caras também para Conexão, e a gente está com essa bandeira, para a gente é importantíssimo seguir nessa luta. Obrigado.